Aqui no Brasil, também tem repercussão desse conflito no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele vem se reunindo com diplomatas, com embaixadores, sobre a escalada do conflito nessa região. Quem está com a gente é o Pedro Moreira, porque tivemos, tanto na segunda-feira quanto na terça-feira, muitas conversas por aí e temos nos próximos dias outras agendadas. Conta pra gente, Pedro, repercussões aí de Brasília. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol. Ótimo dia para você, ótimo começo de dia para quem está com a gente. O ministro Mauro Vieira, nessa terça-feira, ele intensificou os contatos com os ministros das Relações Exteriores ou equivalentes lá na região, no Oriente Médio, e também conversou com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Essas conversas foram mantidas ao longo do dia de ontem por telefone. E Mauro Vieira discutiu a situação, a crise na região e também a situação dos brasileiros por lá. Então foram ligações para o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, o Johann Wonderful, o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, que inclusive foi o segundo dia seguido que Mauro Vieira conversa com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, também o chanceler da Jordânia, Ayman Safadi, e o chanceler do Kuwait, o Jarrah Jaber Al Arman Al Sabah. Em todos esses países lá da região do Oriente Médio, Carol, há brasileiros, né? Brasileiros que vivem nesses países e também a gente lembra aqueles que ficaram retidos, principalmente nos Emirados Árabes Unidos, por causa da suspensão dos voos comerciais nos últimos dias. Na segunda-feira, os voos a partir dos Emirados Árabes Unidos foram retomados parcialmente e as empresas que operam no país estão tentando restabelecer as suas rotas, né, mas o espaço aéreo da região continua com restrições, né, por isso algumas companhias decidiram ainda não retomar as atividades. Isso impacta não só os brasileiros que estão por lá, mas toda a aviação comercial do mundo, né? Então, no caso, por exemplo, da conversa com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, Mauro Vieira voltou a tratar dessa questão pelo segundo dia seguido. A gente observou no site da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi que o governo brasileiro abriu ali um formulário para que brasileiros que estejam no país possam informar essa situação, para o Brasil poder fazer um levantamento da demanda, né, do auxílio que seria necessário caso esses brasileiros não consigam sair de lá por meios próprios. Mas, por enquanto, Carol, essa é a orientação do governo brasileiro, viu? Para todos os países da região afetados. O Itamaraty não fala ainda em nenhum plano de repatriação, de envio de aeronaves da FAB, nada disso. A orientação, por enquanto, é que os brasileiros procurem sair desses países por meios próprios. E aí cada país tem a sua particularidade, né? O Kuwait, por exemplo, continuava com restrições de voos e havia um esforço do ministro Mauro Vieira, do Itamaraty, para conversar com as autoridades do Kuwait, para que elas também ajudem, conversando com autoridades da Arábia Saudita, que é o país vizinho, para, caso seja necessário, os brasileiros possam cruzar a fronteira terrestre e pegar voos a partir da Arábia Saudita. Em Israel, por exemplo, o aeroporto vai retomar, a previsão é que ele retomaria os voos ao longo dessa noite, da última noite que passou. O aeroporto de Tel Aviv, o principal do país, estava fechado desde sábado e a orientação era que, caso alguém estivesse por lá, que também tentasse sair por via terrestre para outros países para pegar tentar pegar voos de volta para o Brasil. No caso do chanceler da Alemanha, a gente lembra também que ontem, né, ou melhor dizendo, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, nessa conversa que o Mauro Vieira manteve com ele, eles falaram da situação no mundo todo, né, a situação de cidadãos alemães e brasileiros que estão por lá, e essa conversa acontece muito próxima da visita do chanceler alemão, ou seja, do chefe de governo da Alemanha, o Friedrich Merz. Ele esteve ontem com o presidente dos Estados Unidos em Washington, né? Foi uma reunião que eles tiveram lá, trataram da crise e ontem, então, o chanceler brasileiro conversou com o seu par alemão sobre essa questão. Ainda sobre repercussões aqui em Brasília, Carol, a comissão da Câmara, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, aprovou um requerimento de convocação para o ministro Mauro Vieira. Esse requerimento do deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, pede que o ministro vá até a comissão
para esclarecer a posição do Brasil nesse conflito. O deputado autor do requerimento reclama que, no comunicado que o Itamaraty divulgou na noite de sábado, em que condenou os ataques que foram feitos em países da região, que não houve uma condenação efetiva da postura do Irã. A gente lembra que a CREDEM, que é essa comissão da Câmara, ela é comandada pela oposição. Desde o início da legislatura, a presidência está com o PL, com o Partido Liberal. Ainda não há data para a saída, para essa oitiva de Mauro Vieira, mas o requerimento foi aprovado na comissão nessa terça-feira.